o que fazer quando o nosso vaso não pinta. Então nós havíamos falado, primeiro, escolher o transdutor correto, tá? Segundo, preset adequado. Terceiro, manejar a frequência de Doppler, independente da escala de Grices do modo B. Outro ponto, filtro de parede baixo. Outro ponto, filtro de parede baixo. Outro ponto, prioridade. Trabalhar com a prioridade do colorido sobrepassando a prioridade do modo B. Outro ponto que nós havíamos falado, ganho ou ganância, tem que estar ajustado. Vamos lá, nós havíamos falado, o que mais, gente? Quem me lembra? Para tirar do triplex, para utilizar o duplex apenas, para angular o vaso, para angular a caixa de cor, que com isso melhoramos o nosso fluxo. Então vejam quantas possibilidades nós temos para obter fluxo num vaso profundo ou superficial que não pintava. Peter, estou fazendo um estudo arterial de membros inferiores e estou com muita dificuldade porque a coxa, o muslo da pessoa é grande, está com edema, e eu consigo manejar muito bem o terço proximal e o terço médio. Mas o terço distal, no canal dos adutores, não há color. Que hacer? Já aumentei a ganância, já diminuí a frequência, já aumentei a prioridade, já diminuí a escala de velocidades. Então, como eu posso ter certeza que não há fluxo? Então, tem mais alguns recursos que nós temos para compartilhar com vocês. Como está a sua saída acústica, o seu acoustic output? Ah, Peter, agora você falou grego para mim. Gente, tem um comando no equipamento que é literalmente um botão que manda em tudo, que é o acoustic output, né? Ou a saída acústica ou potência acústica. Você regula ele do 0 ao 100%. Você precisa ver qual a potência que você está dando no seu equipamento. Muitas vezes por preset ela está baixa, aumente a potência acústica. Da mesma forma, se você tiver muito artefato em espelho, reduz a potência acústica. Estamos falando o que fazer quando o vaso não pinta. Doutor, já manejei de todo, a artéria femoral superficial não tem color, não sei o que passa. Então nós temos mais duas manobras que nós podemos fazer. Agora eu vou sacar o truco, né, do meu chapéu. Muito bem, vou tirar o truque da cartola. Tem mais duas coisas que você pode fazer. Mude a posição do paciente. Vocês muitas vezes ficam colados em uma janela e esquecem de olhar outras janelas. Na carótida, o radiologista adora o acesso anterior. Vai tentar o acesso posterior. Usa o esternocleido de janela. Na femoral superficial, vira o paciente de barriga para baixo, boca abaixo. Ou então hace uma posição semiprono, coloca de lado e vai para a região posterior, acessa a artéria poplítea e sobe. Você vai ver a femoral distal por trás, o acesso é mais fácil. Mude a janela, cambie a ventana. E para terminar, se você se convenceu que a artéria está ocluída, que não tem fluxo, prove a você mesmo que a sua regulagem está boa. Busque um vaso adjacente que tenha fluxo e documente um vaso com fluxo e um vaso sem fluxo na mesma foto. Peter, não entendi. Você não me deu o exemplo da artéria femoral superficial? O que corre junto com a artéria femoral? A veia femoral. Então você vai lá na perna, na panturrilha do paciente e aperta.
você vai criar uma coluna de fluxo. Você está vendo a artéria no modo B, você está vendo a veia no modo B. Se quando o fluxo da veia passar, ela pintar, e a artéria na mesma janela não tem nenhuma detecção de sinal, porque a artéria está ocluída. Significa o quê? Que o aparelho está regulado para aquela região, e que se houvesse fluxo você teria detectado, porque até a veia você pegou. E a artéria geralmente tem velocidades maiores que a da veia. Então, meus amigos, essas são as dicas, esses são os truques, né? Ou avaliar o mesmo vaso no membro contralateral. Dr. João Paulo, essa é uma dica bacana, mas você tem que se assegurar que está na mesma profundidade, certo? Porque muitas vezes uma perna está demasiada e a outra não, mas sem sombra de dúvida é um bom recurso. O rim contralateral também vale, quando você acha que um não tem fluxo e o outro tem. Quem mais? Eu esqueci de alguma coisa, gente? Esqueci de algum comando? Linha de base. A linha de base não interfere muito no Doppler colorido. Você vai perder um pouco os tons vermelhos ou azuis, mas não interfere muito. Falamos do Doppler de amplitude, Doppler de poder, que é a mesma coisa. Falamos de biflow, falamos de contraste. Mudar o equipamento, alguém escreveu. Se você tem 2 equipamentos, ponha no melhor. Isso ajuda. Quem mais, gente? Mais alguma sugestão? Eu esqueci de alguma coisa? Eu ganho. Mudar o preset, mudar o transdutor. Acoustic Output. No GE, geralmente muda de equipamento para equipamento. Você vai ter que buscar no seu equipamento onde é, mas se você me enviar uma foto ou o modelo do seu equipamento, eu posso procurar para você. Alguns aparelhos têm esse botão separado dos demais. Outros eles entram no comando junto daquela pantalha táctil, que você tem os botões, né, para tela sensível ao toque. Diminuir o ganho do modo B. Dr. João Paulo, muito interessante a sua colocação. Diminuir o ganho do modo B para melhorar o Doppler colorido significa que a sua prioridade está baixa do colorido. Isso significa que o modo B está sobrepassando. Então, quando você liga o colorido, fica uma imagem lavada, fica uma cor que parece que está sujando a tela. Aí você diminui o modo B, o que acontece? Como você diminui o modo B, aquela cor que estava na tela, ela passa a estar com mais prioridade do que o modo B, porque você diminuiu o modo B. Então você pode diminuir o modo B, isso é intuitivo, mas entre na prioridade e veja que mexendo na prioridade você vai ter bastante cor, mesmo com o ganho do modo B alto. Entre no meu YouTube, o Peter.Francolin, lá tem um vídeo sobre os comandos para o Doppler colorido e você vai ver um exemplo disso. Você vai realmente achar interessante, depois mande o seu comentário, mande o seu feedback, poste aqui no Instagram se for útil, porque o intuito é ajudar. Nuestros amigos que nos escuchan en Latinoamérica, preguntas, sugerencias, alguna palabra que no entendieron en español, en portugués. Ustedes pueden hacer las preguntas por chat, ustedes pueden me enviar una mensaje. Estamos juntos para hablar de todo eso de butonería, butonologia em português ou knobology em inglês. Falamos então frequência, escala de velocidades, linha de base, ângulo da caixa, ângulo da mão, falamos tirar o triplex, falamos do ganho, do Doppler de poder, do Doppler colorido, do acoustic output ou a potência acústica, falamos todos. Se eu esqueci de alguma coisa, manda uma mensagem para nós e nós vamos fazer mais uma live sobre isso. Filtro nós falamos, Dr. João Paulo, o filtro não influencia muito no Doppler colorido, geralmente ele vai tirar artefatos, mas sem sombra de dúvida, se você não tiver mais nada para mexer, baixe o filtro, porque ele realmente corta, ele suprime as velocidades mais baixas. Então, às vezes, o seu vaso é um vaso de baixas velocidades, se o seu filtro estiver alto, você não verá a cor.
Então tente reduzir o filtro. Realmente o filtro, nós falamos, também influencia, mas geralmente os aparelhos vêm presetados com o filtro baixo, mas é uma variável a ser lembrada. Doutora Flávia, mais alguma sugestão? Esquecemos de algo, vocês podem me enviar. E trocar o transdutor, cambiar o transdutor, baixar a frequência, trocar o preset, trocar o equipamento, pedir para um amigo, pedir para um amigo ajudar. Hoje uma pessoa me enviou, chama o Dr. Peter, mas eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas eu procuro sempre responder quando possível. E se você enviou uma pergunta, uma sugestão, eu não respondi, é porque eu não recebi, envia de novo, entre em contato comigo, vocês têm o meu e-mail, o meu Instagram. Muito obrigado pelo carinho, pela presença. Domingo que vem estaremos juntos uma vez mais, se Deus quiser. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um beijo nos corações de todos e até a semana que vem.